devolver aí para o Rio com duas questões aí para o Christian também analisar. Antes, assim, eu não assisti ao filme, mas eu acompanho a carreira da Fernanda Torres, como quase todos os brasileiros, e principalmente na era dos memes, que ela mesma acha uma forma superior de arte. Aliás, isso apareceu na descrição dela, a hora que ela foi receber o prêmio, eu achei maravilhoso. O que eu acho muito brilhante e notável na carreira dela de atriz, e ela já fez esse depoimento no Roda Viva, foi que como ela precisou se distanciar, aos poucos, né, de se separar da identidade da mãe, que é a dama mor do teatro brasileiro, da dramaturgia brasileira, ela demorou um tempo para encontrar a própria voz, né, a própria identidade, ainda mais com a aparência física tão similar, né, a da mãe ainda tem isso, além do peso da responsabilidade da mesma carreira, enfim. E ela tem uma verve de humor que é uma coisa gigantesca, assim. Então, não é à toa que ela virou meme tão fácil, porque, assim, Vani, a Fátima, gente, aquilo ali é arte pura, né? E comédia costuma ser menosprezada, né, em termos de arte, e ela realmente eleva a comédia, né? Além disso, tem um comentário aqui, que é o que eu vou usar para devolver para o Rio, que é do nosso... Cadê? Eu perdi ele, não acredito. Eu queria muito achar. Que é alguém... Achei. Little Fire. Little Fire me diz o seguinte: tinha que ser a carioquíssima Fernanda a conquistar esse prêmio para o Brasil. Então, como se o ufanismo brasileiro não fosse suficiente, o nosso Little Fire está querendo levar o ufanismo ao extremo de ser carioca. A Fernanda realmente é, mas como boa paulistana e paulista, a família Paiva é paulista. Aham! Christian, eu quero te devolver com a seguinte provocação. É um filme, cultura, na verdade, não só este filme, mas, né, até para atender a Adriana, a gente fala mais deste filme e da Fernanda. É um filme de um tema que hoje divide muito ideologicamente a sociedade, né? Não sei se você identifica momentos anteriores em que um filme sobre ditadura militar que estivesse concorrendo a algum tipo de premiação estrangeira fosse capaz de unir mais ainda os brasileiros em torno da torcida, né? Eu tenho a impressão que a Fernanda Torres tem um pouco essa capacidade, tanto que ela... Por tudo que eu vi das entrevistas e tal, ela falou muito bem sempre da democracia, da ditadura, mas ela evitou nomear inimigos, né? Assim, ficar repisando. Ela fez isso de uma forma muito... soft. Sutil. Acolhedora. Até, assim, soft, exatamente, Lu. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre o poder da cultura de unir e de desunir ideologicamente um país. Olha, para responder essa pergunta, eu queria começar falando de talvez... Bom, tudo aqui é um pouco de arriscar, né? Explicações. Eu tive o privilégio, 2 anos atrás, de jantar com a Fernanda Montenegro. Eu tive esse privilégio. Não foi sozinho. Gente. Não fui, era no exterior, então é mais fácil, por incrível que pareça, no exterior, porque você não tem aquela pressão toda daquele pessoal que está em volta. Cada vez mais fino, desculpa. Não, mas assim, é mais fácil lá fora, porque você tem menos assédio de gente, né? E durante esse jantar, eu não estava sozinho, evidentemente, mas tinha, sei lá, umas 5 pessoas. Mas eu queria tirar uma dúvida, que eu já tinha estado com ela no elevador uma vez, o grau de tietagem, né? Assim, eu estive com você no elevador uma vez quando eu tinha 14 anos de idade, na Lagoa, que ela morava na Lagoa, e um amigo meu morava naquele mesmo prédio. Mas assim, o que eu quero tirar dessa... E a gente cantou junto umas modinhas dos anos 40, mas deixa isso pra lá, entendeu? Que ninguém sabia na mesa. Tem foto, tem foto. Mas assim, o ponto que eu quero falar da Fernanda Torres é o seguinte, o ambiente doméstico, né? A Fernandinha, ela é filha do Fernando Torres, da Fernanda Montenegro. Assim, o que eles têm em casa como padrão de arte, né? É uma geração que era a geração do Gianfrancesco Guarnieri, era uma geração de grandes atores de teatro. Exato. E conversando bem com a Fernanda Montenegro é uma coisa muito interessante, porque ela tem uma concepção de arte
como se ela fosse uma espécie de sacerdotisa de uma deusa. Ela serve ao deus teatro. Uhum. É um tipo de concepção artística muito forte que existia nos anos do século XIX, acho, até a década de 60, 70, talvez começo de 80, em que a arte não era vista ainda como se fosse business. Era uma concepção muito europeia do que era arte. É uma coisa que você vê com Maria Callas, sabe? A pessoa acha que ela veio ao mundo para servir um deus. Então, a Fernanda Montenegro falava assim, ela é uma espécie de operária da arte, né? Ela é uma serva da arte como se fosse uma entidade metafísica. Então, por que eu estou contando essa história? Porque eu acho que o ambiente no qual a Fernandinha se criou é um ambiente que coloca a arte acima da política, embora a arte também tenha que tratar de política. Né? Mas isso significa que você politiza a arte e você perde os padrões primeiros do fato de que você está fazendo, antes de tudo, uma obra de arte. Né? Não é um panfleto, para dizer de outra maneira. Isso parece que também estava na cabeça do Walter Salles. Então você pode tratar de assuntos que sejam muito delicados do ponto de vista político, mas você sempre transforma aquilo, em primeiro lugar, numa obra de arte. É isso que eu acho que vem na frente e parece que ela, de alguma maneira, herda também, com todas as suas, né, com as suas particularidades. Ela não é uma cópia xerox da mãe, embora pareça fisicamente, né? Que ela tem essa capacidade que me parece extraordinária, porque é justamente assim, me parece, que você consegue ganhar universalidade. Que você consegue desenvolver uma linguagem que ela é acessível a povos que não falam aquele idioma, né? Você consegue desenvolver uma certa sensibilidade, você consegue transcender o paroquialismo e falar a linguagem da arte, que que na sua acepção mais pura é uma linguagem universal. Então você ganha essa universalidade, como a mãe também ganhou, né, há 25 anos atrás, no caso do Central do Brasil. É até interessante que eu vi os vídeos da Fernandona recebendo o prêmio e depois eu vi o da Fernandinha. Uma coisa que me chamou a atenção também a respeito dessas duas gerações, né, que também tem coisas diferentes, é o fato de que a Fernandona não falava bem inglês e ela começava dizendo que o inglês dela não era tão bom, mas a alma era melhor. Quer dizer, putz grila, Fernanda Montenegro, né? Acabou. A instituição. E já a Fernandinha não, ela já é de outra geração, que é uma geração muito mais, enfim, conectada, ou cosmopolita desse ponto de vista, não do ponto de vista da arte, da concepção de arte, mas do ponto de vista da agregação com os polos centrais de cultura, de arte, uma geração que viaja muito mais. É a geração da globalização. Né? A respeito da cultura, né? Gente, a gente não consegue ter... Isso é um ponto para a gente discutir outro dia. A gente não consegue formar identidade. A base das democracias, bom, não precisa nem ser democracia, a base dos estados modernos é o Estado-nação, a ideia de nacionalidade. A ideia de nacionalidade pressupõe algum grau de homogeneidade. Pelo menos na hora de você inventar a identidade nacional. E a identidade nacional, o fator principal de criação de identidade, além da experiência, é a cultura. Né? A cultura não cai do céu, a cultura é uma coisa que é criada pelo Estado, é criada pelas pessoas, ela é aproveitada. Isso tem a ver com o que a Flávia estava dizendo antes, que o Caio estava dizendo antes, a ideia de que a coisa começa um pouco com o quê? Começa com o Rio de Janeiro como símbolo do Brasil, a elevação do samba, a identidade criada também em países periféricos, e assim, de fora para dentro, é o Zé Carioca. O que você tinha antes? Você tinha Carlos Gomes. Você tinha Carlos Gomes, quer dizer... Mas Carmen Miranda. Carmen Miranda e Zé Carioca estão ali na mesma época. Mas tinha... Carnaval e o samba. Mas o que é interessante é que a elevação da cultura a um degrau de soft power, ela depende também, na periferia, de uma redução do sentimento de assimetria em relação aos países cêntricos, quer dizer, Estados Unidos, França, Inglaterra, Europa de modo geral. O que a gente tem visto a partir da década de 50, e eu acho que a grande virada ali, na verdade, foi a gente ganhar a Copa de 58. Isso é uma coisa que o Nelson Rodrigues fala muito bem, com muita lucidez. Entendeu? A Copa de 58 começa a eliminar de forma mais definitiva o nosso complexo de inferioridade como país periférico. Então, eu acho que esse reconhecimento mais para fora tem a ver com, ao mesmo tempo, com a elevação da autoestima do país, que tem a ver com o seu engrandecimento, seu crescimento, o seu desenvolvimento de um lado, mas também tem a ver com o fim daquela era dos impérios coloniais, aquela coisa, o eurocentrismo, entendeu? Que essa coisa de que só a Europa ou os Estados Unidos produzem teoria, produzem ciência, produzem arte, produzem cultura, porque você tinha isso também. Né? Isso também não dá para desenvolver aqui. Mas o fato é que de 30 anos para cá, essa assimetria continua a reduzir muito. Nem o Brasil se sente tão atrasado, tão periférico como se sentia antes,
E também nem os Estados Unidos com o Trump, né? Make America Great Again, porque não está mais tão por cima da carne seca. E a própria Europa, né? Que também está em crise. Então, acho que tudo isso favorece um pouco essa diversificação cultural no cenário internacional e a maior presença do Brasil na cena cultural do exterior também, não só no samba e no carnaval, que também aí só ninguém aguenta, né? Embora o Rio de Janeiro possa continuar ali no meio, claro, né? É a cidade símbolo do país, apesar de São Paulo ser mais rica. E olha, gente,